Bem-vindos a mais uma edição do podcast Maçonaria em Perspectiva, Tradição e Modernidade, uma iniciativa do Grande Oriente Lusitano, hoje sobre o mito em maçonaria. A maçonaria é, desde as suas origens, uma escola de pensamento e de valores que convida à reflexão, ao aperfeiçoamento individual e à construção de uma sociedade mais justa e esclarecida. No entanto, entre rituais, símbolos e silêncio, a maçonaria tornou-se o caldo em que fervilham mitos de todas as naturezas, dos iniciáticos aos conspirativos. Mas será que todos os mitos são iguais? E até que ponto ajudam ou distorcem a compreensão da realidade? É por este caminho que abrimos a conversa. Hoje temos connosco Manuel Pinto dos Santos e Henrique Monteiro. Manuel Pinto dos Santos, formado em Direito pela Universidade de Lisboa, onde iniciou carreira docente. Nos últimos anos, tem-se dedicado ao estudo da história e, em particular, da história da maçonaria. O Henrique Monteiro, conhecido jornalista e comentador, ex-diretor do Semanário Expresso, onde se mantém como colunista. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, nós. Manuel Pinto dos Santos, eu começava por si. Mito significa falso ou é um sinal a apontar o caminho para a verdade? Depende da perspectiva que nós tomarmos na abordagem do problema. O mito, portanto, vem essencialmente, ou corresponde essencialmente a um conto, a uma narrativa. No seu sentido básico, penso que isso é o que temos de ter em consideração. O mito é a procura de uma narrativa onde o homem se encontra as suas origens. E essas origens são numa visão cosmológica, isto é, o seu início, os seus medos, as suas vitórias, o seu encontro com a natureza, e serve-se... Qual é a linguagem do mito? A linguagem do mito é essencialmente simbólica e alegórica. Quer dizer, então, ao longo dos tempos, que papel tem tido o mito na transmissão de valores? Foi criado, de alguma forma, a ideia de determinados valores são incorporados nos heróis criados pelos mitos. Portanto, se a gente pensar Odin, Thor, a Mulher Maravilha, essas coisas todas, encontramos nessas entidades a representação desses valores. Valores que podem corresponder aos ventos, à chuva, à felicidade, tudo e mais alguma coisa. E eu penso que a transmissão dos valores é efetuada de acordo com a pureza da representação desses personagens, que muitas vezes se perde ao longo dos tempos. Mas hoje, na idade da sociedade da informação e da inteligência artificial, com os avanços da ciência, que papel, que valor tem ainda o mito? É assim, para mim, o mito está na base das civilizações e das culturas. E aí é que poderá encontrar-se a identidade dos povos. O problema que tu estás a colocar é simplesmente assim. Qual é o significado que isso tem hoje em dia, numa sociedade global? É a mesma coisa que me perguntares qual é o significado da identidade nacional. Porque se hoje, com os movimentos migratórios, com o cruzamento das culturas, das civilizações, das economias, tudo está tão entrosado uns nos outros, que, de facto, esses elementos mitológicos, civilizacionais, perdem-se cada vez mais. E hoje vemos que, através do cinema, através das técnicas, etc., da banda desenhada, vemos que faz parte do mundo das novas gerações esses novos heróis, esses antigos /novos heróis, que já não têm a ver com um país, mas já têm a ver com o valor do homem em si. Já não pertencem à cultura nórdica, nem à oriental, nem nada disso. Mas o Henrique sabe mais do que isto, que é um homem de... Oh, Henrique, eu gostava de lhe perguntar, a maçonaria fervilha num caldo de simbologia. Que papel encontra o mito nesta realidade? Eu, concordando com o que disse o Manuel Pinto dos Santos, até agora, veremos daqui para a frente, continuaremos a concordar. Concordando com ele, eu faria uma distinção entre mito e lenda. E penso que a maçonaria se funda mais em lendas do que em mitos. Porquê? Porque o mito ele já o definiu.
E é verdade, a gente pensa no mito de Prometeu e que roubou, digamos, o fogo aos deuses e o trouxe e tal, depois foi castigado daquela forma infame, agrilhoado e tal, e com uma ave a comer o fígado, é uma coisa horrível. Mas que é claramente um mito. A lenda, curiosamente, e o mito tem esta particularidade, o mito não tem um tempo histórico. Se a gente pensar na maior parte dos mitos, os mitos não têm um tempo histórico. Quer dizer, tu quando dizes assim, houve o dilúvio, Noé construiu a arca, mas isso foi quando? Não sabes. Quer dizer, sabes que pela narrativa bíblica foi depois da criação do mundo, naturalmente, e foi antes da vinda dos hebreus para a Terra Prometida, portanto, quando andavam ali atrás ainda do Abraão, não é? Pronto. Mas, quer dizer, não sabes que depois os descendentes, teoricamente, os descendentes do Noé construíram Babel, a torre, um deles, fizeram a Babilónia, não é? Um deles, depois isso agora já é lenda, já é mito também, traído para as minas de sal que ficou na Prússia, e então aí cruzaram-se, no século XVI foi descoberto e cruzaram-se com os cavaleiros prussianos, como também há uma lenda que diz que depois da destruição do Templo de Jerusalém, e do massacre, chamemos assim, embora tenha sido suicídio, de Massada, vêm para Roma e depois de Roma vão para Kilwinning, na Escócia, e depois, passado 1000 anos quase, ou 800 ou 900 anos, já são 1000 e não sei quantos descendentes que se integram nas cruzadas e vão nas cruzadas, e assim a maçonaria cruza-se com os templários. Mas tudo isto são lendas. Porquê? Porque a gente pode situá-las na história. Ou seja, as cruzadas são situadas uma ligação à história. Na história. A destruição do templo pelo Tito, o imperador romano, também é situada na história, como aliás Massada, e os judeus se situam bem, têm muito essa questão. Eu gostava de, nesta altura, perguntar-lhe se os mitos maçónicos devem ser interpretados literalmente ou como alegorias iniciáticas. Bem, não há nenhum mito que possa ser interpretado literalmente. Eu acabo de dizer que os mitos não têm... Na maçonaria não existem. Relação histórica. Nem existem muitos mitos na maçonaria. Existem alguns, consoante a maçonaria que a gente fala. Por exemplo, o Memphis Misraim tem uns mitos ligados à construção das pirâmides e tal, que a gente pode dizer assim, bem, de qualquer forma eles estão situados na história. E estão sempre situados na história. Repara, eu quando digo isto, digo o seguinte, a construção do primeiro templo, o Templo de Salomão, não há qualquer vestígio histórico do Templo de Salomão. Não há um único vestígio histórico. Ou o segundo? O primeiro. O do segundo, o do Herodes Antípodas, está lá o Muro das Lamentações. Isso aí não há como desmentir. Mas do primeiro, já se fizeram escavações várias e nunca se encontrou. É claro, em história, e nomeadamente na arqueologia, quando se diz nunca, é sempre muito arriscado, porque nós até ao princípio do século XX estávamos convencidos que Troia era um mito, a guerra de Troia. E depois encontrou-se Troia e encontrou-se vestígios, e houve mesmo uma guerra de Troia. Agora, se é como Homero a cantou... Com o cavalo, etc. E se teve o cavalo, se não teve, isso a gente não sabe. Está lá. Mas a questão é esta, a maçonaria tem mais lendas, e essas lendas têm uma função não exatamente igual à dos mitos, porque os mitos são fundacionais de uma cultura, como disse o Carlos, e bem, e as lendas são exemplares. Quer dizer, não têm a ideia fundacional. A maçonaria não é fundada num mito, é fundada numa lenda, que é a lenda de Irã. E a lenda de Irã tem um valor simbólico, mas que é um valor de exemplo, ou seja... E esse exemplo é diferente daquilo que é fundacional. É claro que a gente está aqui a discutir minudências para a maior parte das pessoas, mas... E, no entanto, de que forma é que o mito contribui para a formação moral e filosófica de um maçom? Tudo contribui, vamos lá ver, toda a vida contribui para a formação filosófica e moral. Toda a vida. A nossa vida é feita de escolhas, basicamente, a partir de uma determinada idade. Quer dizer, a partir da idade da consciência, não é? Ela passa a ser feita de escolhas, e todas essas escolhas são escolhas que têm um fundo moral, ou não, ou podem ter um fundo imoral, também não é impossível. Mas a maçonaria tem esta vantagem. Ela funda-se em tempos muito antigos,
e num conceito muito básico, que é muito básico no sentido de ser muito simples de compreender, que é o conceito do reconhecimento. E o conceito do reconhecimento, que não é um mito nem uma lenda, é um conceito, ele existia já com Platão, existia também com Sócrates, com toda a filosofia grega clássica, aquilo que se chama a filosofia clássica grega. Quer dizer, esse conceito do reconhecimento depois leva a uma questão que é essencial, e lá está, que era essencial em Platão, estava na entrada da academia, que é conhece-te a ti próprio. Porque só podes reconhecer outra pessoa se te conheces a ti próprio. Eu costumo dizer isto aos cristãos e pessoas de outras religiões, que é sobre o problema da omnipotência de Deus, ou da omnisciência, melhor ainda, da omnisciência de Deus. Deus sabe tudo. Eu digo, como é que se pode reconhecer alguém que sabe tudo se nós próprios não soubermos tudo? É que é muito difícil. Ou seja, se tu não te conheces a ti próprio, não reconheces nunca o outro. E, portanto, qual é a importância aqui da lenda? A lenda diz-nos assim, a maçonaria é uma escola de valores, é uma escola de vida, é uma escola de virtudes, e essas virtudes devem ser alcançadas por dois motivos. Porque consegue-se fazer o bem ao maior número possível e consegue-se fazer o bem a nós próprios. Quer dizer, não há aqui digamos, uma dicotomia entre praticar o bem e ser bom para nós. Há uma complementaridade. E a maçonaria ensina-nos essa virtude de ter uma fraternidade universal, e, portanto, a fraternidade implica, naturalmente, tratar os outros como irmãos, tratá-los bem, embora haja irmãos que se tratam muito mal. Os meus irmãos me reconhecem como tal. Exatamente. Há irmãos que se tratam muito mal também. Mas dentro da maçonaria também. São humanos. São todos humanos, não é? E, portanto, reconhece isso e reconhece que, ao tratarmos todos como irmãos, todos ganhamos com isso. Manuel Pinto dos Santos, já aqui falámos hoje desta figura. Os maçons atribuem um papel central a Hiram Abif. Quem é esta personagem e porquê é que lhe damos tanta importância? Bom, vamos lá ver. Cá está. Sejamos honestos totalmente. Hiram Abif é uma construção, porque não existe. Da maneira como a maçonaria o fez. Se formos às raízes, a Bíblia tem duas personagens que estão envolvidas na construção do primeiro templo de Jerusalém, no templo de Salomão, que é o primeiro Adoniram. Exatamente. O Adoniram, que na altura era perito em metais e cobres e tal, mas que foi responsabilizado pela construção do palácio do templo de Jerusalém, sob as ordens de Salomão, mas que, e portanto isto vem no livro de Reis, da Bíblia. Mas nas crónicas já não é Adoniram, já é Hiram. Abif, que é enviado pelo Irã, rei de Tiro. Exatamente, Hiram, rei de Tiro. Quem é este homem? Este homem é o indivíduo responsável pela gestão dos vários canteiros de obreiros, desde aqueles que cortam as madeiras no Líbano até às pedreiras, etc. Foi transformado depois em personagem central da lenda de Hiram Abif, que corresponde à ritualística do terceiro grau de mestria da maçonaria, simbólica. Mas atenção, é preciso ver uma coisa, é que antes de 1726 não há qualquer referência a Hiram Abif. Portanto, porquê? Porque na maçonaria operativa, isto é, dos pedreiros livres, nem sequer existe a referência a Hiram Abif. Nem a Hiram, nem a nada. Porquê? Porque não havia o grau de mestre. Havia a função de mestre. Só havia 2 graus, o aprendiz e o companheiro. E o grupo dos companheiros é que elegiam um dos companheiros para exercer o cargo de mestre da loja, para preparar o trabalho para o dia seguinte. Portanto, quando em 1726 surge um ritual
salvo erro, o ritual de manuscrito Graham, em Inglaterra, vem a primeira referência àquilo que constituiria mais tarde a lenda de Irame, que é, não com essa personagem, mas com os 3 filhos de Noé. Portanto, Noé morreu, os 3 filhos andam à procura do corpo e toda a lenda que foi depois adaptada para Irame exatamente acontece lá. Só que tem uma coisa, os 3 filhos dizem que quando encontrarem o corpo do pai, a primeira coisa que disserem será considerada segredo e manifestação da vontade divina. Portanto, temos aqui já uma construção da divindade, etc, etc. Deixa-me só acabar. Sim, claro. E, portanto, depois disto, não há qualquer referência aos 3 maus companheiros que assassinam Irame, que é o que vem depois na lenda de Irame propriamente dita. Que é que significa a ignorância, o fanatismo, etc, etc. Portanto, isto tudo foi concebido no século XVIII, a construção da lenda de Irame. Não é uma coisa antiga. Não tem suporte histórico. Portanto, já nem sei se podemos falar verdadeiramente em Irame, se de facto noutra coisa. Pior do que isto tudo, em 1800... Poder falar, podemos. Sim, poder falar, A podemos. gente também fala do Egas Muniz, e eu não sei se ele foi com a corda ao pescoço ou uma vez. Eu não estava lá para ver. Exatamente. Mas o que é interessante é que em 1860, mais ou menos, apareceu um senhor chamado Albert McKee, nos Estados Unidos, que construiu uma coisa chamada landmarks. E são 25. Um dos landmarks é exatamente a referência à lenda de Irame. Portanto, aquilo tornou-se um dogma da maçonaria. Mas então, este mito de Irame pode ser visto como uma narrativa de morte e renascimento simbólico? Exatamente, porque é o mesmo que se passa no manuscrito de Graham de 1726, onde os três irmãos vão procurar o corpo de Noé na procura de ver uma manifestação de Deus. Portanto, tem a mesma cena toda. No fundo é sempre restabelecer a ligação entre o homem e Deus. Exatamente. É sempre essa ideia. sempre esta coisa. Mas isto é tudo um absurdo, porque se a gente pensar bem, tu agora has de dizer se eu estou a pensar bem ou não, é um paradoxo o mito. Porque o mito não consegue fazer prova de nada perante a racionalidade do homem. Mas o homem está sempre à procura de uma explicação mitológica para a sua existência. Portanto, de uma espiritualidade que, efetivamente, a razão não lhe oferece. O homem é naturalmente espiritual, do meu ponto de vista, quer dizer, também é racional, como é óbvio, mas também é naturalmente espiritual. Porquê? Porque, quer dizer, espiritualmente, pela razão, no século XIX pensou-se que pela razão se conseguiria saber tudo. Mas depois percebeu-se rapidamente que não pela razão não conseguia saber tudo. Portanto, tudo o resto é metafísica, como dizia o outro. Então, toda a metafísica são manifestações mais ou menos lendárias, mitológicas, simbólicas, alegóricas, tudo o que tu lhe queres chamar. Um filósofo que morreu recentemente, estou a falar de Habermas, Jürgen Habermas, tinha uma demonstração muito simples, que era, imagina que todo o conhecimento é uma clareira no meio de uma floresta imensa. E todo o desconhecimento é marcado pelo perímetro dessa clareira, não é? Tu desbastas essa clareira e passas para o dobro, e o perímetro também passa para o dobro. E tu voltas a passar para o dobro o conhecimento e o perímetro do desconhecimento volta a passar para o dobro. Isto leva-te à questão de quanto mais sabes que desconheces. E leva-te a outra questão, que é, ou a floresta é finita e um dia tu não terás mais floresta e será tudo clareira, mas isso parece pouco provável e, portanto, o mais provável é continuares a desbastar, ou seja, a procura, e quanto mais procuras, aliás, isso na física é total, não é? Nós viemos do tempo em que o átomo era indivisível. Quando eu digo viemos do tempo, quer dizer, nós já éramos nascidos, ainda o átomo era indivisível, e hoje o átomo não só é divisível, como se sabe o que é coisa, como todos os componentes do átomo também já são. Eu não sou de física, agora não posso continuar por aí, começa a nadar para fora de pé, digamos. Mas aqui, complementando o que o Henrique Monteiro estava a dizer, há um pormenor curioso, é que, de facto, todo este sentir espiritual da maçonaria prende-se com a vivência interna de cada pessoa,
da sua capacidade e não com fés em verdades reveladas, que é o que diferencia a maçonaria da religião. Exatamente. Isso é muito importante, porque é assim, deixa-me só Sim. acrescentar um bocadinho ao que disse o Carlos, porque a nossa grande, não poderei divergência, é pouco, a nossa grande diferença para as religiões é que, no geral, as religiões dizem há uma verdade, há um Deus Revelada. que é revelado. Essa verdade é revelada através de um livro, através do que for, não é? E tem uma hierarquia piramidal por aqui abaixo, o Papa, os bispos, os cardeais. Isso já é a Igreja, não é a A religião. Igreja, sim, mas a religião funda-se nisto. Quer dizer, tu tens religião porque tens isto, tens esta organização toda. Nós aqui também temos a parte da organização, mas falta-nos o Papa, falta-nos saber onde é que está Deus, onde é que está a verdade, a luz, digamos, não lhe vamos chamar Deus, embora nos primórdios da maçonaria Deus era muito referido, constantemente referido, e portanto não há problema nenhum, mas quer dizer, nós falamos da luz justamente para não dogmatizar a ideia de... E falamos do grande arquiteto do universo. Falamos do grande arquiteto do universo, mas falamos mais uns do que outros. Quer dizer, ou seja, isto depois também depende da inserção da maçonaria, dos ritos e disso tudo. Mas a verdade é que nós não sabemos onde é que está a luz. E isto dá-nos um princípio que é fundamental. É que nós nos imaginamos num círculo. E, portanto, sendo que a luz está entre nós os dois, por exemplo, ela pode estar mais próxima de ti, que estás num lugar oposto ao meu, do que de mim. E eu não sei, porque eu não sei onde é que está. E mais, só em conjunto, ou seja, numa loja, é que nós vamos tentar conseguir, embora nunca o consigamos, saber exatamente qual é o local dela. Mas o problema é que a busca da luz é pessoal. Exatamente. Portanto, mas tem é que haver acompanhada esforço. pelos outros. Em princípio deverá ser integrado com os outros. Mas diz. Mas é pessoal, é preciso sublinhar. Das vossas respostas, nós ficamos com a ideia que, de facto, há ensinamentos universais a extrair desta narrativa. Eu não sei, há pontos de contacto com outras tradições espirituais ou mitológicas? Da parte da maçonaria? Sim. Não, que eu saiba, não. Aliás, a maior parte dos mitos, aquilo que se atribui a mitos à maçonaria, são mitos urbanos. Porque, por exemplo, falamos muito em Bafomé. Muito, quer dizer, alguns. Há quem fale. Há quem fale, mas era mais o Leo Taxil. Exatamente. Uma criação do Leo Taxil, que era um indivíduo que foi pago pela Igreja Católica, Apostólica e Romana, porque há várias igrejas, a Inglaterra nunca foi nesta coisa, mas foi pago exatamente para fazer obras contra a maçonaria. E uma delas foi exatamente La Franc-Maçonnerie, onde aparece a representação de Baphomet, figura de bode, que tem uma curiosidade. É que, em alguns ritos, pelo menos no Brasil, há rituais onde a iniciação passa por montar o bode. É ficcional, mas porquê? Porque, de facto, isto vem da América e passou, portanto, para o Brasil. É que, de facto, o The God of All Things, o Deus, o grande arquiteto do universo, God of All Things, escreve-se goat. Goat é bode. E, portanto, foi transmitido pelos anti-maçons a ideia de que os maçons iriam ser iniciados tendo de cavalgar uma representação de Satanás. E a outra coisa é a conquista do mundo, não é? Os maçons têm... Aliás há um discurso célebre do último governador civil de Lisboa antes de 25 de Abril, que era um senhor chamado Afonso Machueta, que começava justamente com esta frase: ajude a maçonaria demoliberal. Que era... Ajude a maçonaria demoliberal. Já agora posso dizer a frase toda: ajude a maçonaria demoliberal, os estudantes luto-grevistas e os filocatólicos criptocomunistas são a voz da antinação e tal. Porquê? Bem,
Porque a judeu-maçonaria tinha a ver, matavam-se logo 2 coelhos de uma queixadada. Não, isso tem a ver com os protocolos de Sião. Os protocolos necessários de Sião, que é uma coisa completamente paga pelos serviços secretos do czar. E que aparece, e que ainda hoje é vendida em Teherão. Assim, Mas, Henrique Monteiro, que razões de facto atendíveis é que tornam os maçons alvo de mitos urbanos e destas teorias conspirativas? Eu acho que isso tem a ver com tem a ver com 2 coisas. Tem a ver, primeiro, não foi sempre assim. Depois passou a ser assim porque houve uma perseguição, nomeadamente, não só por parte da Igreja, mas por parte de várias forças reacionárias mesmo, nem são conservadoras, porque a maçonaria está cheia de conservadores, mas reacionárias, completamente reacionárias, contra os valores e os ideais da maçonaria. Portanto, no século XIX é cheio de conspirações contra a maçonaria e, portanto, os maçons fecham-se. Mas e depois... atenção com alguma... Vamos dar aqui algum favor à Igreja, que tinha razões para se opor à maçonaria, porque a maçonaria era anti-jesuítica. Sim, claro, é evidente. Mas era uma questão de educação. De educação no sentido de quem é que tinha o monopólio da educação. Mas, entretanto, é preciso também dizer que, apesar de ser anti-jesuíta, muitos padres e cardeais fizeram parte da maçonaria. E bispos, e penso que um Papa também terá sido iniciado na maçonaria. Mas a questão é, porque é que há? E portanto, os maçons. Depois é também porque toda a maçonaria se baseia num segredo. Pronto. E esse segredo... E qual é o segredo? Pois é, o segredo... O segredo é segredo. O segredo é segredo. A questão é justamente essa, quer dizer, isto é um oxímoro. Porque agora, muita gente depois, sobretudo em Portugal, agora vamos a falar mais em Portugal, sobretudo em Portugal, também por causa dos 48 anos de Estado Novo, que a partir de 35, de 1935 até 74, são 39 anos, corresponde também a uma proibição e uma certa perseguição, embora não muito, comparada com a Espanha, nem era uma grande perseguição. À maçonaria, os maçons encerram-se. E quando se encerram, têm, ao contrário de Manuel Pinto Santos e de mim próprio, têm um certo pudor em dizer publicamente que são maçons. E então, algo que lhes parece, à opinião pública, digamos, menos esclarecida, uma coisa lá encerrada, com os tipos a conspirar e tal, e mais não sei quantos, parece-lhes sempre algo que pode ser tenebroso, ou que pode ser, não sei, menos bom para a sociedade. É por isso que esses mitos existem. Mas repara que o segredo, eu posso dizer qual é o segredo, não posso dizer qual. Já deixa-me só interromper para dizer uma coisa. É preciso ver que, de facto, nós temos o segredo, temos essas coisas todas, mas nós servimos de bode expiatório. É o Bafomete. Não estou a brincar. Bode expiatório. Do Gold. Porquê? Porque, efetivamente, quando é preciso... Isso é interessante ver os meios de comunicação social desde 1985 até à atualidade, quando alguma coisa corre mal... É culpa da maçonaria. É culpa da maçonaria. Porque como não se sabe o que é maçonaria... Repara, isto chega a ser tão absurdo, que os jornalistas não sabem distinguir o que é maçonaria do que é um Grande Oriente, do que são as lojas, do que é um maçom. Não, e, portanto, fazem um melting pot ali dentro e o inevitável... E há uma coisa óbvia que é, quem não é da maçonaria e escreve sobre maçonaria não percebe nada de que é maçonaria. Quem entrou para a maçonaria e se dispõe a revelar segredos, como, por exemplo, aquilo de maçonaria vista por dentro, e bem não sei o quê, no geral não percebeu nada de que era a maçonaria, porque saiu antes de poder perceber. E portanto, nós estamos rodeados. Agora, qual é o segredo? O segredo, digamos, se nós formos para uma visão originária da maçonaria, que é uma visão que tem muito a ver com a Bíblia, como já disse aqui o Carlos Pinto Santos. Manuel. Desculpa, chamei Manuel. Ele é Carlos, tu és Manuel. Não é? Não faz mal. É que não é que eles pensam lá fora que nós passamos a vida a conspirar e que nos conhecemos todos de crianças. Mas também não é bem assim. A gente conhece e reconhece, sobretudo, mas não é assim. Desculpa, Manel. Como disse aqui o Manel, e é verdade. Quer dizer, no início, o que é que nós temos? Nós temos um segredo que é sempre o mesmo. Quando andava o Moisés pelo deserto com o tabernáculo, depois de ter encontrado a sarça ardente e tal, aquelas coisas todas que tem na Bíblia, ele tinha
o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no tabernáculo e encontrava-se com Deus. E havia uma palavra transmitida. O Santo dos Santos. O Santo dos Santos. Havia uma palavra transmitida. Essa palavra, eventualmente, que é a palavra perdida, que ainda hoje nós a referimos, acho que nos rituais do rito francês também, sim. No rito escocês. E o Indiana Jones também. O Indiana Jones, exatamente. Há muita gente que refere. Essa palavra, mas ele descobriu, acho eu. Claro. Ele descobriu a Arca da Aliança, coisa que a gente nunca descobriu. Mas, quer dizer, no fundo, o segredo é sempre um segredo de harmonia, de religação, de grande... No fundo está dentro de nós. Exatamente. Não, está sempre. Esse é que é. Porque o problema é que o objetivo da maçonaria é fazer o percurso. Não é chegar a nenhum fim. É fazermos o percurso no caminho do aperfeiçoamento individual de cada um de nós. Porque aperfeiçoando nós, o relacionamento com os outros será completamente diferente. Eu gostava, Manuel Pinto dos Santos, encontramos algum fundamento para a percepção de conflito entre maçonaria e religião? Não há nenhum conflito. O que existe já é conflitos entre igrejas e maçonaria. A maçonaria já não direi tanto, porque há determinados ritos, até que são reconhecidos pela como é que se chama o sucessor do Tribunal da Santa Inquisição? Eu sei perfeitamente o que é. Estive lá à porta. Não é o consistório, mas é para lá. Não sei, Congregação para a Causa dos Santos. Dos Santos, exatamente. Em que há um rito que é maçónico que é reconhecido. Porquê? Porque, efetivamente, reconhecem o poder do Papa, reconhecem, fazem orações quando fazem as suas reuniões, etc, etc. Aproxima-se muito de um comportamento religioso. De uma ordem religiosa, mas, a maioria dos ritos não têm esse comportamento. Portanto, afasta-se da religião. Porquê? Considera que isso, a partir de 1860, mais ou menos, a França e outros países decidiram que matérias como a crença no grande arquiteto do universo e a imortalidade da alma pertencem única e exclusivamente ao foro íntimo de cada pessoa e não tem que ser invocado em loja. A Inglaterra considerou que não e, portanto, separou-se naquilo que se chama as maçonarias regulares e as irregulares. Portanto, aqueles que não creem ou que não invocam o Supremo Arquiteto... Já agora, Manuel, sendo que maçonaria irregular é também uma contradição dos termos. Porque, exatamente. Mas há uma coisa que eu gostava de sublinhar das origens da maçonaria, e agora vamos falar das origens políticas, não das origens... A maçonaria nasce na sequência de uma guerra civil na Inglaterra, que era uma guerra religiosa, e tenta justamente ter sobre o mesmo teto, naquele caso era sobre o mesmo pub, começou aí, não é? Taberna. Na taberna, ter sobre o mesmo teto pessoas de religiões, ou de fés, ou de convicções religiosas, porque eles eram todos cristãos. E políticas. Porque aí confundia-se, por causa dos escoceses, dos Stuarts serem católicos, e os outros serem anglicanos, e outros ainda nascem os Quakers, os não sei quantos, quer dizer, todas aquelas religiões cristãs também, mas mais radicais, protestantes, radicais e por aí fora. E reunir toda essa gente que fosse válida, portanto, que fosse intelectualmente válida, debaixo do mesmo teto, e deixarem de se combater e passarem a construir em conjunto. Cada um construindo. De onde o pastor Anderson, nas Constituições de 1723, diz claramente que a maçonaria é o centro de união entre homens que não se poderiam reunir por causa das suas diferenças religiosas e políticas. E é isso. E, aliás, ele também diz que para ser maçom não se pode ser nem... Isso é uma discussão muito interessante da vírgula. Nem um libertino estúpido, nem um ateu. Nem um ateu, nem um libertino estúpido. Irreligioso. Um ateu. Quer dizer, a gente não sabe se pode ser ateu se não for libertino. Se for um ateu. Ou se pode ser libertino se não for ateu. Quer dizer, há várias interpretações sobre isso, mas isso é mais brincadeira. Isso é brincadeira, não é? Meus senhores, o nosso tempo voa, mas eu ainda queria perguntar... Tempos fugit. Eu ainda queria perguntar ao Henrique Monteiro, esta narrativa dos maçons controlarem isto tudo, da finança à política, como é que isto floresceu, como é que isto persiste?
Quer dizer, persisto por Isso é uma todas... anedota, não é? Quer dizer, persisto por todas as... Quer dizer, basta vir aqui ao... Nós estamos num museu maçónico, aliás, é um museu, não sendo perfeitamente o melhor museu do mundo, também é um museu digno, mas basta vir aqui ao museu maçónico e entrar aqui num palácio maçónico para ver que se nós dominássemos e tivéssemos isto tudo, tínhamos instalações muito melhores e com certeza que estaríamos muito mais bem instalados. Portanto, quer dizer, isso é logo a primeira demonstração prática No terreno. do terreno. Depois, como é que isso nasce? Nasce porque, na verdade, a maçonaria, ainda hoje, isto hoje parece mal dizer, mas é verdade, a maçonaria dedica-se e atrai uma elite da sociedade. Quer dizer, uma pessoa que não tenha, que não reflita sobre si própria, que não reflita sobre os problemas do mundo, que não reflita sobre os problemas da liberdade, da desigualdade, da condição do homem e tudo isso. Uma pessoa que não reflita sobre isso não tem necessidade nenhuma de discutir com outras pessoas ou falar com outras pessoas acerca dessas matérias e que não se preocupe com a metafísica. E, portanto, quer dizer, no geral, isto acaba por ser um bocado ter aqui uma certa elite. Eu não gosto muito do Eu também não gosto da palavra elite, mas quer dizer, não vejo melhor. Enfim. Somos um reservatório ideológico. Sim, os melhores dos melhores. Não, também não é. Também não é, mas quer dizer, também não quero, eu não quero também parecer que isto é uma coisa só para génios intelectuais e génios com QI superior a 190, que aliás acho que não existe. Mas não interessa. Depois tem outro aspecto, é que a maçonaria é regularmente palco de manobras que não são maçónicas elas próprias. Ou seja, quer dizer, atraindo pessoas assim, atrai também aquelas que não querem fazer maçonaria, mas querem fazer outras coisas, sei lá, tomadas de poder dentro de um... Não é preciso ser um partido, de uma comissão de conselhia, ou outra coisa qualquer, ou negócios um pouco afamados, e por aí fora. E, portanto, repara uma coisa, quando há um grupo de pessoas que é posta sob investigação, seja do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, se lá houver uma ação, toda a gente sabe. Mas ninguém sabe quantos são antigos alunos do Colégio Moderno. Não estou a falar do meu próprio colégio. Ou quantos são do Sporting ou do Benfica ou de não sei o quê. É natural que uma organização que tenha milhares de membros, e a maçonaria em Portugal, todas as maçonarias têm. Mas cá está, Henrique. É que, de facto, o ataque é à maçonaria. Pois. Não é a uma obediência determinada, a uma organização, ao Grande Oriente, à Grande Loja. Não, porque eles não sabem distinguir. Não sabem distinguir. Portanto, metem tudo no mesmo saco, que é um perfeito disparate. Porque eu até penso, isto é uma reflexão assim um bocado marginal, mas penso que, de facto, para além das obediências ditas maçónicas, existem também seitas maçónicas. Existem, claro. São pequenos grupinhos que se instalam aí, que diferenciam-se, são quintas completas, onde, com o título de maçons, procuram, de facto, esses interesses que o Henrique Monteiro estava a falar. Sim, mas quer dizer, eles infiltram-se aí, infiltram-se aqui, infiltram-se em todo lado. O que eu queria dizer é isto. Eu penso que ao todo, entre todas as maçonarias masculinas, femininas, mistas e não sei o que existem em Portugal, deve haver à volta de 9.000 maçons. Que também não é muito, mas também não é pouco. Se nós em 9.000 não tivéssemos, pelo menos, sei lá, 100 que fossem menos apresentáveis, não estávamos em Portugal. Isto é uma associação de homens. Exatamente. Que erram. Homens e mulheres aqui neste caso. Justamente. Eu queria ainda, Manuel Pinto Santos, e desculpa ter-te interrompido, eu gostava de lhe perguntar isto. A maçonaria vem sendo vista sempre como uma organização, uma instituição masculina. Isto ainda é assim? Não, já há pelo menos desde os finais do século XIX, que existiam aqui no Grande Oriente, já existiam lojas femininas, como a Loja Humanidade. E depois, por diversos motivos, desapareceram, foram outra vez autorizadas no tempo da República, depois por interesses internacionais maçónicos
foram retiradas e agora já está outra vez instalada no Grande Oriente a possibilidade das mulheres poderem trabalhar maçonicamente, serem iniciadas, etc. Não é aquilo que se chamou as lojas de adoção, que trabalhavam sob a alçada de uma loja masculina. Independentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, desde muito cedo, houve homens que procuraram que as mulheres tivessem exatamente os mesmos direitos, de acordo com o princípio da Declaração dos Direitos do Homem, de 1948, em que todos os homens e mulheres nascem iguais, sem direitos. Eu, por exemplo, não consigo perceber muito bem a posição da Inglaterra, que aceita as mulheres, mas noutra organização. Não aceita mas e há que falar também da Federação Internacional de Direito Humano, que nasceu mista. Sim, o direito, exatamente, de Droit Humain, que aqui existe em Portugal. Desde 1970 Não, está bem, mas a primeira fase republicana. E agora aqui agora a segunda. Já existe. Exatamente, tens razão. E que em França existe desde o final do século XIX, salvo erro. E a Grande Loja Feminina. A Grande Loja Feminina de Portugal, que tem 30 anos, mais de 30 anos, sim, como autónoma, porque um período de tempo estava ligado à Grande Loja Francesa. Porque aqui, lá está, um reconhecimento na própria estrutura também é importante. Por exemplo, uma pessoa, para ser do Grande Oriente Lusitano, sabe que o Grande Oriente Lusitano tem uma carta patente. O Grande Oriente Lusitano é a terceira obediência mais antiga da Europa continental, não é assim uma coisa, e como instituição portuguesa, é uma instituição portuguesa muito, muito antiga. Já tem barbas. Temos a Santa Casa da Misericórdia, o Exército, que são mais antigos e tal, mas senhores, não há muita coisa assim. Eu gostava muito, agora que nos aproximamos do fim da nossa conversa, eu gostava de vos perguntar, se tivéssemos o poder que nos atribuem, que ideias-chave gostariam de desmistificar junto do público, sobre nós? Sobre? Nós, os maçons. Essa não estava preparado. Ideia-chave. Ideia-chave. Só o conceito de ideia-chave é uma coisa que me afeta um bocadinho. Eu acho que é desmistificar a ideia de que, efetivamente, nós temos um poder de intervenção social que não existe. Porquê? Porque, de facto, houve um tempo histórico em que isso se justificou. Foi a passagem da monarquia para a república, para o aparecimento da democracia. Hoje, há democracia. Não tem sentido nenhum, por exemplo, as pessoas terem um nome simbólico. Mas na altura tinham. Porque tinham de se defender das perseguições da Inquisição. Mas também só em Portugal é que existe. Só em Portugal é que existe. E só no Golfo. E só no Grande Oriente, porque na Grande Loja já não existe. Nem na loja feminina. Nem na feminina, nem nada disso. Portanto, para mim, este é o ponto essencial. É desmistificar a ideia de que, de facto, nós somos únicos. Não somos. Nós temos um percurso a fazer que é a formação individual de cada um para o melhoramento da sociedade. Mas, além disso, existe, neste momento, várias associações que têm o mesmo objetivo. Não no sentido de aperfeiçoamento individual, mas no sentido de melhoramento da sociedade. Podemos falar em organizações como a SEDES, podemos falar em organizações religiosas. Já agora faço parte da direção da SEDES. O que não quer dizer que a maçonaria controla a SEDES, não. Sou eu que faço parte. Também faço parte de grupos do Sporting e coisas assim. Depois, não, é a maçonaria do Sporting. Mas eu penso que essa máfia do Sporting, o bote expiatório, também é um bote expiatório. Manuel Pinto Santos, Henrique Monteiro, muito obrigado por terem estado hoje aqui connosco nesta conversa. Nós ficamos hoje por aqui, mas o podcast sobre maçonaria vai continuar. Obrigado por ter estado connosco. Por favor, veja os próximos episódios. Obrigado.